como agir com o comportamento do meu filho, do meu paciente que tem autismo. Ele dá birra, ele chora, ele às vezes, né, tem comportamentos agressivos, ele não consegue demonstrar o que ele quer. Eu não sei agir com esses comportamentos, Suelen, o que eu faço? Então, essa é uma das maiores perguntas que eu recebo aqui, tanto na caixinha, né, de perguntas aqui no Instagram, ou vocês me mandam no direct, ou as demandas que eu tenho no consultório, nas supervisões, sempre está relacionada ao comportamento da criança, principalmente, né, um comportamento problema, um comportamento inadequado, um comportamento de birra, né, que é o que a gente tanto faz. E hoje, nesse vídeo, nosso 6º vídeo da nossa série Aba e Autismo, nós vamos entender um pouquinho sobre comportamento e algumas estratégias para lidar com este comportamento. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Suelen Priscila, psicóloga infantil, especialista em Aba e Autismo, mestra em Educação Especial, e eu estou aqui para ajudar você. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, o que é um comportamento. Deixar a perguntinha aqui, o que é um comportamento? Gente, comportamento é tudo o que a gente faz e o que a gente diz, né? Então, todas as nossas atitudes, tudo que a gente faz, fala, pensa, comunica, a gente está se comportando, tanto nós quanto as nossas crianças. Então, quando elas dormem, elas estão se comportando, quando acorda, quando fala, quando come, quando brinca, a todo momento. E aí, eu preciso entender que todo comportamento que eu tenho tem algum fator antecedente e tem algum fator consequente. Então, vamos pôr até as setinhas aqui, ó. Aqui tá o comportamento, aqui tá o que aconteceu antes, aqui tá o que aconteceu depois. As consequências ou os antecedentes do meu comportamento que vão determinar, né, se ele vai continuar ocorrendo, vão determinar a frequência da ocorrência desse comportamento, se vai subir ou se vai descer, se vai aumentar ou se vai extinguir. E o que a gente quer com comportamento de birras, comportamentos inadequados? Extinguir. E com os adequados, aumentar. E esse é o objetivo do quê? Aqui da nossa ciência, do ABA, que eu tô fazendo essa série maravilhosa aqui pra vocês. Todo o nosso objetivo de trabalho está em lidar com comportamentos, está em ampliar bons comportamentos, comportamentos legais, funcionais, que vão trazer qualidade de vida para nossa criança e em reduzir esses comportamentos inadequados. Então vamos lá, antecedentes é o que ocorre logo antes, né? O comportamento vai ser a resposta ao antecedente e a consequência, o que ocorre depois e que pode ser tanto positiva, negativa ou neutra. É importante a gente saber que para eu conseguir efetuar mudanças de comportamento, eu vou ter que alterar, né, as minhas consequências ou alterar o que acontece antes, que foi o que eu já falei para vocês. O que a gente tem que entender? Os comportamentos indesejáveis da criança podem surgir por vários fatores, né? Às vezes, por exemplo, essa criança, ela tá cansada, ela tá com fome, ela tá frustrada, ela tá aborrecida, desocupada, excitada, com muitos estímulos, ou em uma situação nova ou difícil, diferente na vida dela. E aí, como ela tem uma limitação de linguagem, ela não consegue demonstrar necessariamente, né, o que ela quer, ela pode ser incapaz de identificar esse sentimento que ela está tendo dessas situações novas ou as intenções que ela quer com aquela situação. Então, eu vou precisar entender, né, esse comportamento, observar, para começar a entender a função desse comportamento. Então, tem algo na análise do comportamento, né, que a gente chama de avaliação funcional. Eu vou avaliar qual é a função. Por que a criança está tendo esse comportamento? Ele tem uma função, ele quer me demonstrar algo, que é uma coisa aí tão difícil para a gente identificar e por isso que a gente precisa de um profissional. Lembrando que, né, um aviso importante, esse vídeo é um vídeo explicativo, que eu quero mostrar algumas questões para vocês, mas não descarta, é claro, um analista do comportamento ou alguém para te ajudar, mamãe, ou ajudar você, profissional, um supervisor, porque não é tão simples assim, né, não é tão fácil assim. Mas normalmente o analista do comportamento vai dar uma fichinha de registro para esses pais, para eles anotarem, para os outros profissionais, na escola, os professores, para todo mundo entender por que ele está tendo isso e qual que é a função. Então, por exemplo, às vezes um comportamento de bater pareça ser agressivo, mas
Pode ser que não seja essa a função, pode ser que a criança quer dizer oi, mas ela não sabe comunicar e ela vai lá e dá um tapinha na outra criança. Ou ela quer dizer não, que ela não quer determinada coisa. Ou pode ser que ela está com raiva. Enfim, existem vários motivos para determinado tipo de comportamento. E aí, para eu conseguir alterar esse comportamento, eu vou modificar, né, os antecedentes e as consequências. E aí, entender a rotina da criança facilita muito, né, dentro desse processo. Então, frente a um comportamento inadequado, o que eu vou pensar? Perguntinhas aqui, ó, pra gente pensar e que você sempre, papai e mamãe, deve pensar. Vou deixar aqui. Onde e quando ocorre esse comportamento? Onde e quando? Então, é sempre na casa da vovó, é sempre na casa da mãe, ou se for na casa, é sempre na sala, é no quarto da criança. Quando, né? Em quais horários que ele ocorre, né? É mais de manhã, é mais à tarde, pra gente entender um pouco da rotina dessa criança. Outra perguntinha. Com quem ocorre? Então, é mais com a mãe, é mais com o pai, é mais com o irmão, é na escola, é com o professor, é com quem? Outra, com qual frequência esse comportamento ocorre? É todo dia? Não, é uma vez por semana, uma vez por mês, ou é 2 vezes no dia? Qual é a frequência? Outra, o que ocorre antes e depois, né? Que é pra gente entender. Então, descrever isso. Eu sempre falo pros pais, descreva, por exemplo, seu filho tá lá assistindo a televisão com o irmãozinho, aí de repente o irmãozinho troca de canal. Aí seu filho, né? No caso, os dois são filhos. Mas é a criança mais velha, vamos pôr que é a criança dentro do espectro, o irmãozinho trocou de canal, ela ficou com raiva e começou a chorar. Então aqui, o nosso comportamento dessa criança no espectro foi começar a chorar, mas aí eu preciso definir melhor, então eu descrevo tudo sobre esse comportamento. Ele começou a chorar, jogou a almofada no chão, foi correndo atrás da mãe, ele teve esses comportamentos, tenho que descrever o mais detalhado possível. O que aconteceu antes? O irmão mudou de canal. O que aconteceu depois? Então, a atitude da mãe vai determinar se esse comportamento vai repetir ou não. Ela foi lá e chamou a atenção do irmãozinho e voltou pro canal? Ou ela foi lá e tentou conversar, explicar o que aconteceu? Ou ela foi punitiva e desligou a televisão? Enfim, a consequência vai determinar. Agora, se eu tenho uma rotina bem estruturada, se eu organizo o ambiente, por exemplo, eu vou deixar eles assistindo televisão, não vou deixar o controle lá, eu vou monitorar o tempo, eu vou estar sempre de olho, pode ser que esse comportamento nem chegue a ocorrer. Então, foi só um exemplo simples aqui pra gente tentar entender, né, quais são as funções, e aí entraria todas essas perguntas que eu falei para vocês, certo?